Esse vídeo é para mostrar a diferença entre a física quântica e a física clássica. Ambas essas físicas, esses estudos, têm uma certa diferença e às vezes é confundido uma com a outra, mas as duas têm uma estrondosa, por assim dizer, diferença, embora tudo esteja contextualizado, por assim dizer, porque está tudo relacionado. Se é tudo, por exemplo, feito de átomos, então esses grandes corpos celestes, eles também são feitos de átomos. Então é tudo relacionado e para isso a gente vai ver a diferença dos estudos. A física clássica é a física mais conhecida, porque é a física do macrocosmos, os carros, as árvores e os planetas, tudo que é grande, por assim dizer, que a gente vê, é visível, está no nosso universo, assim, né? Na nossa parte visível, que podemos ver e até é o material, né? É o que dá para tocar, é o tangível. Então a física clássica ela foca nos fenômenos entre esses coisas tangíveis. Então é fácil, você está vendo quando um carro bate no outro, a gente está vendo um fenômeno físico acontecendo. E um dos expoentes assim que disseminaram assim os nomes mais famosos da física clássica é o Newton e o Einstein. Embora o Einstein, né, ele tinha uma visão muito ampla, mas ele discutia com certos estudiosos da física quântica por causa dessa diferença, né, da física clássica que ele estudava, que ele tinha todo o empenho, aí vinha outros físicos dando uma outra visão de como é a física. E a física clássica é a mais estudada, que estuda os fenômenos do dia a dia e tal, que as coisas físicas tangíveis, o que acontece elas interagindo entre si. O Newton ficou um tempo examinando os fenômenos e indagando sobre o que aconteceria. É a velha história da maçã de Newton, que ele viu a maçã caindo da árvore e ele viu, tem uma força, apesar de ser uma coisa muito óbvia, né? A gente, durante todas as gerações da humanidade e tudo mais, as pessoas sempre viram os frutos caindo das árvores e nunca questionaram muito o que seria. Então Newton foi o primeiro que deu um conceito para isso, falou, esse aqui é uma força e tal e que está fazendo a fruta cair no chão. E é a mesma força e tal, que a gente foi ver que é a mesma que nos mantém, né, na Terra aqui, porque a Terra tem a sua gravidade. E é a ciência mais, assim, por assim dizer, estável, no sentido de sua previsibilidade. Então, se um carro bate no outro, dá aquela força lá das leis de Newton, né? E é muito fácil assim examinar pela clássica os fenômenos que a gente vê dos objetos tangíveis. Já a quântica ela é um pouquinho mais polêmica, porque ela é a física do microcosmos. O microcosmos é aquela coisa de que os átomos e as partículas subatômicas, então são coisinhas que a gente não consegue ver. São coisinhas que vão precisar de uns aparatos muito específicos para conseguir fazer os experimentos. E os que mais assim deram, vamos dizer assim, margem para a física quântica foi Max Planck e o Niels Bohr. Ambos, né, contribuíram bastante com a física quântica, mas há outros autores que são físicos teóricos e ajudam muito, como Amit Goswami, entre outros. E a física quântica seria a ciência, por assim dizer, mais instável no sentido de sua imprevisibilidade, embora muitos experimentos mostrem que algumas coisas são por parte da observação que vai definir o comportamento de um elétron e trabalha em probabilidades. Quando tem um pouquinho assim, né, como tá falando do elétron lá, da observação e tal, eu me refiro ao experimento da dupla fenda, que foi bem assim, é um experimento antigo, mas até hoje, vamos dizer, está em alta, porque ele é muito polêmico. Se o elétron seguiu, se a partícula, no caso, se eu não me engano, foi um fóton usado no experimento da dupla fenda, se aquela partícula obedeceu ao comando, entre aspas, do observador, então fica uma coisa assim, então a gente pode mudar a nossa realidade e tal. Isso deu muita bagunça para muita gente que não entendia isso.
Que, por exemplo, se pensar assim, nossa, como assim eu mudar? Eu não sou vítima das circunstâncias. Então, na física quântica, eles aproveitam todo esse contexto dos experimentos da física quântica, dos experimentos da dupla fenda em especial, para mostrar que a gente pode criar a nossa realidade. Para isso, eu dei uma definição do salto quântico aqui para dar uma definiçãozinha desse negócio de mudança de realidade. O salto quântico é quando um elétron salta de uma órbita para outra. E o que é interessante nesse sentido do salto quântico, vendo no átomo e tal, o elétron pulando de uma órbita para outra, não se sabe muito bem para onde ele vai enquanto ele pula. Ele simplesmente some e reaparece em outra órbita, tipo, do nada. Então é muito, vamos dizer, muito polêmico isso, né? Muita discussão a respeito disso, porque olha ali, o elétron fazendo aquela coisa, né? E a mudança, a criação de uma nova realidade sugere isso. Quando a gente faz um salto quântico da nossa vida de uma realidade para outra, isso quer dizer que a gente está tendo um salto quântico na vida. Então, não exatamente um elétronzinho e tal, né? Mas tem toda aquela coisa do campo eletromagnético e tal. É uma coisa mais extensa. Mas o que ficou muito assim discutido é que ambas, tanto física quântica como a física clássica, ambas têm suas teorias e têm seus experimentos, têm os seus cálculos que comprovam a ambas, os fenômenos de ambas. Mas as duas acabam se contrariando. Então, às vezes teve muita briga no começo, assim, até hoje tem um pouquinho de certa briga, porque muitos físicos de estudo mais clássico, né, da física clássica, eles acabam não aceitando tanto o conceito de física quântica, porque eles acabam achando que tem muito pseudociência. Mas vem cá, a ciência ainda tem muito a descobrir, né? E às vezes a gente tem muito para aprender ainda. E a natureza é cheia de mistérios, né? Para isso, tem esse livrinho aqui que é muito bom, ele é fininho, 7 breves lições de física, que dá uma ajudinha assim para entender melhor sobre esse assunto da física e tal. Ele foca mais na física clássica, mas ele comenta também um pouquinho da quântica e tal, e aquela situação do Einstein, né? Então, obrigada por assistir ao vídeo, e eu vou deixar os nossos links de Facebook do Aulas Lotus, né, o blog e os e-books também na descrição, caso tenha seu interesse. Se você tiver mais informações a complementar, seria ótimo. Pode comentar, vamos ampliar mais essa comunidade, né? Então é isso. Muito obrigada e até